Enquanto o mundo denuncia a China como o maior aparato de censura digital já criado, aqui no Brasil, eis que um ministro do Supremo Tribunal Federal ele teve a ousadia ou a cara de pau de declarar em plena sessão oficial o seguinte, abre aspas, todos nós somos admiradores do regime chinês, fecha aspas. A frase ela não foi dita por um militante de extrema esquerda, ela foi dita por Gilmar Mendes, decano do STF, no meio de um julgamento que discute a responsabilidade das plataformas digitais na remoção de conteúdo da internet. Na mais alta corte do país, onde se deveria proteger a liberdade de expressão, há ministros elogiando abertamente o modelo autoritário chinês, o mesmo que baniu mais de 130 mil palavras e também implantou aí um sistema de vigilância por inteligência artificial e que persegue qualquer voz dissonante. Esse é o modelo de liberdade de expressão admirado e também importado para o Brasil. Neste vídeo, nós vamos mostrar o contexto, também as implicações e o verdadeiro risco por trás desse elogio. Porque quando o ministro da Suprema Corte se revela admirador da censura estatal, não estamos diante de um comentário isolado. Estamos diante de um projeto de poder. Um projeto que tem nome, endereço e inspiração. Pequim. A sessão do STF ocorria na quarta-feira, dia 11 de junho. O tema em julgamento era a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata da responsabilidade das plataformas por conteúdos ofensivos ou ilegais publicados por terceiros. O ministro Cristiano Zanin, ele lia o seu voto favorável a responsabilizar civilmente as plataformas, mesmo que elas não tivessem sido notificadas previamente ou demorassem a cumprir a ordem judicial. Foi nesse momento em que Gilmar Mendes interrompeu com a seguinte fala. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? A referência era a conhecida teoria do gato, usada para justificar ações pragmáticas do governo chinês, mas a citação ela foi feita de forma imprecisa e com um peso simbólico muito perigoso. Ainda mais no contexto da regulação das redes sociais, onde o debate já está totalmente contaminado por acusações de censura. Ao se referir ao modelo de Xi Jinping como algo admirável, Gilmar Mendes jogou luz sobre o tipo de controle digital que parece agradar aí a maior parte da cúpula do judiciário brasileiro. A fala causou um aparente desconforto imediato. O presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele apressou-se em corrigir o colega. Segundo Barroso, a frase não era de Xi Jinping, e sim de Deng Xiaoping, líder da China nas décadas de 1970 e 1980. Abre aspas para Barroso. É uma frase clássica das reformas econômicas da China, disse então aí Barroso numa tentativa de amenizar o estrago, mas que na verdade pouco importa. Barroso é outro que gosta de dar declarações no mínimo polêmicas e políticas. Só no Brasil onde juízes adoram dar declarações políticas e agem como tal, inclusive usurpando as suas atribuições. A correção histórica não muda o fato central. O ministro do STF, ele estava elogiando publicamente um regime que é símbolo global de repressão digital. A China, afinal, é conhecida por manter o sistema mais sofisticado de controle e censura do mundo, com filtros em tempo real, bloqueio de sites, rastreamento de usuários e também punições severas. Barroso quis parecer erudito, mas não conseguiu apagar o rastro da declaração e o estrago que a mesma já tinha feito. Mas, como falado anteriormente, eles não estão nem aí. O pano de fundo dessa discussão é um julgamento de impacto monumental. O STF ele está analisando se as plataformas como YouTube, Facebook e X antigo Twitter devem ser responsabilizadas judicialmente caso não retirem do ar conteúdos considerados ofensivos ou ilegais, mesmo após decisão judicial.
O voto de Cristiano Zanin foi claro: se a plataforma não agir com rapidez para remover o conteúdo, ela deve ser punida. Zanin, o advogado do Lula, também declarou que considera o artigo 19 do Marco Civil parcialmente inconstitucional, pois ele protege as plataformas ao estabelecer que só há responsabilidade após ordem judicial. Para ele, a remoção ela deveria ocorrer de forma mais rápida e efetiva, o que na prática abre a porta para remoções automáticas e também a censura prévia ou a censura preventiva. Esse entendimento ele representa uma ameaça direta à liberdade de expressão, pois coloca nas mãos de juízes e ministros o poder de silenciar conteúdos com base em critérios subjetivos, algo que lembra exatamente o modelo chinês. Para entender a gravidade do elogio de Gilmar Mendes, é preciso lembrar como funciona a censura na China. O país ele mantém aí a maior e mais complexa máquina de controle digital do planeta, que inclui proibição de redes sociais ocidentais, como por exemplo o Facebook, o Twitter, o Instagram, YouTube, também bloqueio de sites estrangeiros, como o Google e o Wikipedia, sistema de pontuação social, onde cidadãos são recompensados ou punidos com base em seu comportamento online. Uso de inteligência artificial para censurar automaticamente palavras, expressões e até imagens. Monitoramento permanente de chats privados e fóruns públicos. Além disso, em 2023, uma investigação revelou que o governo chinês mantinha uma lista de mais de 130 mil palavras proibidas, que incluía termos como liberdade, Taiwan independente e protesto. Então, portanto, é esse o modelo que Gilmar Mendes tanto admira? É isso que inspira decisões sobre como regular a internet aqui no Brasil? Pois é, meus amigos, é simplesmente lamentável. A repercussão da fala do ministro decano da corte ela foi imediata. O ex-deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, ele que foi cassado pelo TSE em 2023, fez questão de pronunciar-se. Gilmar Mendes escancarou que os ministros do STF são admiradores do regime chinês no julgamento da regulamentação das redes sociais. Dallagnol alertou que o regime chinês usa a maior máquina de censura online do mundo, com a IA treinada para identificar e banir palavras, conteúdos e até perfis inteiros. Abre aspas. Alguém ainda tem dúvidas sobre o tipo de democracia que eles querem para o Brasil? Questionou, portanto, Dallagnol. A pergunta ela é retórica. Por que, quando o STF se alinha, mesmo que simbolicamente, a um regime que silencia vozes, proíbe dissidência e persegue jornalistas, o caminho trilhado não é o da liberdade, é o da submissão? Já com a maioria formada no STF, até o momento da elaboração desse vídeo, o Brasil, portanto, estará importando aí, pelo menos em partes, o modelo chinês de regulação. As consequências, elas serão aí gravíssimas. Por exemplo, teremos aí jornalistas independentes que poderão ser processados por plataformas que falharem em remover críticas incômodas. Canais de opinião política poderão ser desmonetizados ou retirados do ar por decisões judiciais subjetivas. As plataformas serão aí levadas a remover conteúdos preventivamente antes mesmo de uma decisão definitiva, por medo de sanções. E, por fim, o cidadão comum ficará aí refém de um ecossistema digital cada vez mais controlado, onde a livre circulação de ideias dependerá da aprovação de juízes. Estamos, portanto, institucionalizando a censura no Brasil. Sabemos que existem muitos poderosos interessados nessa censura nas redes sociais, empresas da comunicação tradicional que perderam aí muito dinheiro nos últimos anos, além de credibilidade. Eles simplesmente não aceitam que pessoas comuns tenham voz e vez. Pois é, não foi um deslize, não foi uma piada, foi uma declaração simbólica e perigosa. Quando Gilmar Mendes diz que todos somos admiradores do regime chinês, ele revela mais do que uma preferência pessoal. Ele revela um projeto de controle, uma visão de mundo onde o Estado, ou pior, o Judiciário, ele tem o poder absoluto de definir o que pode ou não pode ser dito. Isso é incompatível com qualquer democracia. Isso é censura. E se o Brasil não reagir agora, a próxima frase que será banida pode ser a sua. Bom, se você defende a liberdade de expressão, então compartilhe esse vídeo. Inscreva-se em nosso canal Impávido Colosso,
Ative o sininho e também denuncie esse avanço autoritário com a sua voz, com a sua presença e a sua coragem. Não podemos nos intimidar. Vamos lutar, lutar e lutar. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.